Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 26 de setembro. Nós estamos com um alimento diário, essa série Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 6, Embaixador de Cristo. Nós estamos na quarta semana com mensagem 24, aspirando por ser revestido da habitação celestial. Ó Senhor Jesus, o Senhor realmente deseja nos introduzir numa esfera celestial, numa nova cultura, na realidade que é a realidade dele, Senhor Jesus. Por isso ele introduziu em nós a eternidade, Senhor Jesus, para ser o nosso ponto de escape, para a gente realmente ser introduzido, ser conduzido na esfera divina, na esfera de Deus, onde realmente está a nossa realidade. O que nós vivemos hoje não é a nossa realidade, porque a nossa pátria é celestial. Para isso, a gente precisa realmente exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos concedendo Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. O importante é sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e nós sejamos cooperadores no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com um bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Ó Senhor Jesus, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 10. Ó Senhor Jesus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 4 ao 10. Ó Senhor Jesus. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Ó Senhor Jesus. Capítulo 11, do versículo 23 ao 27. Ó Senhor Jesus. Sou ministro de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Ó Senhor Jesus. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 8 ao 10. Ó Senhor Jesus. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos,
levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Abatidos, porém não destruídos. Ó Senhor Jesus. Como temos visto ao longo desta semana, o apóstolo Paulo passou por diversas provações, declarando que foi em sua fraqueza que pôde desfrutar da graça e do poder de Deus. Ele escreveu em 2 Coríntios: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Nesse trecho, em tudo, significa por todos os lados. É o mesmo sentido encontrado neste outro versículo, em que novamente Paulo diz: em tudo somos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. O fenômeno do confinamento que muitos vivenciam hoje, em decorrência da pandemia do coronavírus, traz tribulações por fora, em razão do risco de contaminação, tendo sido as pessoas proibidas de sair de suas casas e obrigadas ao isolamento social. E tribulações interiores, tendo em vista o medo e a incerteza do futuro. Apesar de tudo, não estamos angustiados, espremidos e pressionados por todos os lados, porém não angustiados. Esse é um viver de um ministro da nova aliança. A expressão não angustiado quer dizer não restringido ou não apertado. A pressão de todos os lados, mas isso não nos comprime. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Ainda em 2 Coríntios, Paulo afirma: perplexos, porém não desanimados. Perplexo quer dizer sem saída, sem saber o que fazer. Já não desanimado transmite a ideia de que há sim um caminho. Não se está totalmente sem saída. Lembremos que em Eclesiastes está escrito que Deus colocou a eternidade em nosso coração. E essa é a saída por onde podemos escapar. Deus quer conduzir-nos para a sua esfera divina, para outra dimensão. Portanto, precisamos exercitar o Espírito. Por existir esse portal da eternidade em nosso coração, não estamos totalmente sem saída. Ó Senhor Jesus. Continuando no texto, lemos: perseguidos, porém não desamparados. De fato, há diversas perseguições, como lemos. As minhas perseguições e os meus sofrimentos quase me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Muitas vezes, estar engajado e comprometido com o plano de Deus nos traz perseguições, mas o Senhor nos livra de todas. Ó Senhor Jesus! Em Mateus 5, há um grande consolo para os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, pois é dito que esses perseguidos são bem-aventurados e deles é o reino. Quando enfrentarmos perseguições do inimigo, críticas e muitas outras circunstâncias adversas, devemos regozijar-nos, pois grande é o nosso galardão nos céus. Ó Senhor Jesus! Deus tem uma promessa maravilhosa para nós, pois de maneira alguma nos abandonará. Podemos estar até abatidos, que significa estar emocional e fisicamente derrubados, porém nunca destruídos, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. O inimigo pode até nos derrubar, mas não destruir. Diremos o que está escrito em Miqueias: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, isto é, não fiques contente, inimigo, de me ver caído, porque vou me levantar e exercitar o Espírito, como também contar com a ajuda dos irmãos. Ó Senhor Jesus! Em 2 Coríntios 6, há as qualificações necessárias para o ministro da nova aliança, pois são aqueles que detêm o atributo da paciência, tendo suportado situações muito difíceis, comparadas a aflições, privações, angústias, açoites, prisões, tumultos e trabalhos, vigílias e jejuns. É como se estivéssemos diante de uma proposta de emprego e essas fossem as condições apresentadas. Será que aceitaríamos? Iríamos gostar de trabalhar nesse emprego?
E se lermos 2 Coríntios 11, veremos que tais qualificações são reiteradas. Portanto, não podemos ter a ilusão de que o ministro de Deus é alguém que goza tão somente de conforto e fama. Há muitas provações. Ó Senhor Jesus! O apóstolo arremata ainda declarando que além das coisas exteriores, algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Frente a todo esse quadro, quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Amados irmãos, que tenhamos o mesmo encargo e coração do apóstolo Paulo, gloriando-nos em nossas fraquezas e permitindo que Deus se manifeste em nós como uma tenda de graça e poder. Esse é o viver de um ministro da nova aliança. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aí ele pergunta para nós aqui, né, como que a gente tem superado as pressões externas e internas que sobrevêm no dia a dia. Ó Senhor Jesus, nós só tem uma saída, né, o espírito interior, né, a eternidade que Deus colocou dentro de nós. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa exercitar o espírito. Somente com a provisão divina que a gente consegue avançar, né? Senão a gente vai ficar desanimado, vai ficar agarrado ali, né, olhando para as coisas dessa terra, desanimados. Ó Senhor Jesus, mas como colocou aqui, a gente pode até estar abatido, mas só nós não fomos destruídos. O inimigo tem um limite, ele não pode passar desse limite. Ó Senhor Jesus, e nós precisamos ir diante do Senhor. Ele mostrou para nós, né, que Ele colocou a eternidade dentro de nós, que é a nossa saída, porque Ele quer nos conduzir, né, Senhor Jesus, para a esfera divina, para a sua esfera, né, para outra dimensão, para a gente enxergar as coisas com os olhos de Deus, para a gente ver realmente o que de fato está acontecendo. E quando a gente enxerga a realidade das coisas, que é Deus, Senhor Jesus, tudo muda. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Paulo mostrou para nós aqui, né, que aqui está as atribuições do trabalho, né? Senhor Jesus. Passar por várias situações, né? Você tem que estar preparado para ter muita paciência, para suportar situações difíceis, aflições, privações, angústias, açoites, prisões, tumultos e trabalhos, vigílias e jejuns. Né, Senhor Jesus, muitas situações. Né? Às vezes alguns acham que, não, vou ser ministro de Deus, Deus vai me levar para esse trabalho aqui, vai ser tudo de bom. Ó Senhor Jesus. A gente tem sempre que lembrar, né, que quando Deus fala de autoridade, não é autoridade do mundo. Não é autoridade segundo o conceito mundano. Para a gente, a autoridade é aquele que manda. Aquele que tem força, aquele que tem poder, aquele que está acima de todas as coisas. Mas a autoridade de Deus é para nos conduzir à graça. Senhor Jesus, é para nos livrar. Então, você ser um ministro de Deus, não é você ser o superpoderoso, você ser aquele que está imune às coisas, mas não, é você estar debaixo do cuidado de Deus. Né? A autoridade de Deus é para suprir vida. Senhor Jesus. É isso que a gente precisa. Acontecem situações negativas e tal, e às vezes a nossa reação não é muito legal. A gente acaba cedendo essas coisas, a gente acaba acreditando na mentira do inimigo, na realidade que ele quer nos impor, né? Senhor Jesus, uma mentira, não é real, Senhor Jesus. E precisa aprender diante do Senhor. Óbvio, né, que existem situações aqui, né, como mostrou em Mateus 5, aqui, né, bem-aventurado, né, Senhor Jesus, aqueles que são perseguidos por causa da justiça de Deus. Né? Aqui ele está dizendo que são perseguições, são críticas, são circunstâncias, mas não são coisas geradas por você. Não é problema de pecado, não é problema que você mesmo arranjou, é perseguição por causa da palavra. É isso que a gente precisa estar atento, né? Senhor Jesus. Não adianta você pegar, né, passar num radar de 50 por hora, você passar 100, né, e aí chega a multa na sua casa e você fala, estou sendo perseguido por causa da vontade de Deus. Não, você recebeu a multa porque você passou com excesso de velocidade. Senhor Jesus. É isso que o Senhor está mostrando para nós. O Senhor está mostrando para nós que a gente vai passar por situações se a gente quer expressar o Senhor. Ó Senhor Jesus. Essa semana eu vi uma frase, né, do irmão Atmani, né, que fala, né, que se seguir a Cristo exige muito, lembre-se, não segui-lo vai lhe custar muito mais. Ó Senhor Jesus. Então Paulo mostrou, olha, a atribuição do trabalho é isso aqui. Você vai passar por um monte de situação porque você deseja obedecer ao Senhor. Se você não obedecer, ó Senhor Jesus, você também não vai ter experiência com Ele. O Senhor vai usar outros, Senhor Jesus, isso vai custar para você muito mais.
ser perseguido, mas você ter a presença de Deus, vale a pena. É óbvio que ninguém gosta de ser injuriado. Ou seja, quando alguém fala mentira, fala coisas que não são verdade, Senhor Jesus, mas quando você está no Espírito, você deixa o Espírito lidar. Às vezes tem situações mal compreendidas, a influência de coisas exteriores, as pessoas são levadas por um caminho, por um pensamento, Senhor Jesus, e às vezes isso traz uma perseguição. Aí você quer reagir, você quer se defender, você quer falar, Senhor Jesus, mas aí você vai diante do Senhor e o Senhor fala para você se calar. E aí você, não, peraí, Senhor, como é que eu vou me calar? Não, isso aqui foi um erro, deixa eu consertar, Senhor Jesus. Só que o Senhor, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer tocar no seu coração e Ele quer dar um exemplo para outras pessoas, Senhor Jesus. E aí aquilo ali vai produzir um fruto que você não imagina. Eu já compartilhei isso aqui no canal, Senhor Jesus. De situações em que você obedece o Senhor, você é injustiçado, injuriado, infamado, acontece um monte de situações, as pessoas olham, tudo aquilo ali e acreditam, mas depois de um tempo, elas percebem que você reagiu daquela maneira porque você estava no Espírito. Você desejou não gerar confusão, você desejou expressar Cristo. E de fato você expressou, só que alguns não estavam na esfera adequada, por isso não perceberam. Mas depois de um passado tempo, quando se voltaram para o Senhor, puderam perceber a sua atitude. E isso é salvação para as pessoas. É salvação para cada um de nós quando a gente vê o testemunho, como a gente já viu essa semana. Quando Paulo fala das suas fraquezas, a gente vê que se eu vou servir a Deus, eu não preciso ser o Todo-Poderoso. Não quer dizer que tudo vai ser só conforto, fama, alegria. Não, vou passar por situações também, Senhor Jesus, mas o Senhor não nos abandona. Nós temos a presença de Deus. Quando a gente é fraco, a gente invoca o nome do Senhor, a gente depende dEle. A gente faz tudo em oração. Ó Senhor Jesus. E como Ele mostrou aqui, tem pressões tudo quanto é lado. Você vai sendo espremido, Senhor Jesus. Esse atribulado, Ele fala que é espremido, Senhor Jesus. Espremido por todos os lados. Mas Ele fala que é não angustiado. Ou seja, não restringido, não apertado. Tudo está te apertando, mas você não está sendo apertado. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. É como aquela situação em que a pessoa tem um aperto de mão forte. Ela vai lá, pega sua mão e aperta. E aí ela acha que, realmente, quando você não tem uma estrutura na mão muito forte, a pessoa aperta a sua mão, esmaga, aquilo dói, E a pessoa está ali, fazendo força. Mas quando você tem já uma boa estrutura, você sabe segurar ali, a pessoa está fazendo força, ele está te apertando, ela sabe que ela está fazendo força. Mas você não está sendo apertado, porque você tem uma boa estrutura para aguentar esse aperto. Então, ela está apertando, mas você não está sendo apertado. Ó Senhor Jesus, isso que o Senhor está mostrando para nós. É fácil? Não. Mas você vai aprendendo. Senhor Jesus, com o tempo o Senhor vai nos dando resiliência, vai nos dando uma estrutura para suportar. Como Ele mostrou, hoje nós estamos nessa situação de pandemia e tal, incertezas do futuro, medo, Senhor Jesus, o risco da contaminação, tudo isso, mas a gente sabe que o Senhor vai nos guardar. Ó Senhor Jesus, só que a gente também não vai tentar o Senhor, não vai sair fazendo as coisas de qualquer maneira, mas o Senhor vai nos dar o suficiente para a gente resistir, vai nos dar experiência. Nós sabemos, muitos cristãos, muitos irmãos em Cristo dormiram no Senhor. Ó Senhor Jesus, nem todos porque abusaram e tal, mas o Senhor tem a sua porção para cada um. Uma porção para a família, uma porção para aquele irmão, de repente já completou aquilo que Deus desejava. Por isso a gente precisa realmente viver diante do Senhor. Seguir o Senhor tem muitas exigências. Se você quer servir o Senhor de maneira adequada, se você quer fazer aquilo que você deseja no seu conceito, você não vai ter muita dificuldade. Mas se você for realmente desejoso de fazer a vontade de Deus, no padrão de Deus, a vontade dEle, para você ser trabalhado, Senhor Jesus, para você ser transformado, levado ao reino, isso custa muito. Ó Senhor Jesus, mas é algo voluntário, o Senhor não te obriga. Ele te mostra, Mas a gente precisa realmente ter clareza, olha, se eu seguir, vou passar por situações. Se eu não seguir, eu ainda vou passar por situações. Só que seguindo o Senhor, eu tenho um galardão. Senhor Jesus, eu vou ganhar algo com isso. Mas se eu não seguir, eu também vou ganhar algo, só que é ruim, é para destruição. Como o Senhor dá aquele exemplo, olha, eu vou mostrar aquele que
cumpriu a minha vontade, o que ele é comparado? Aí mostra, né? Aquele que segue a minha vontade é comparado a um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, os rios, os ventos, tempestade, deram com ímpeto contra aquela casa e ela não ruiu. Né? E tem um versículo que fala que ela nem se abalou. Mas aquele que construiu na areia, grande foi a sua ruína. Né? Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando para nós. Situações vão acontecer com todo mundo. Né? A gente sempre vai passar por situações, porque não pode a gente passar pelas situações e não aprender nada. Né? A gente precisa aprender alguma coisa. Então o Senhor vai nos permitindo para que a gente possa experimentar a sua vida, o seu caminho hoje. Muitos acham que vão experimentar a vida de Deus, o caminho de Deus, só na volta do Senhor. Né? Mas o Senhor está mostrando para nós que não. É hoje. Ele colocou a eternidade dentro de nós para nos dar um escape. Né? Senhor, ele fala aqui, né, que perplexo, né? Senhor, sem saída, sem saber o que fazer, sem recursos. Senhor Jesus. Mas ele mostra que não desanimado, também mostra para nós que, na verdade, não é totalmente sem saída. Há uma saída, há um caminho. Então ele fala, olha, eu estou sem recurso, estou ali sem saber o que fazer, Senhor Jesus, sem saída, mas na verdade não totalmente, porque eu tenho uma saída que os outros não conhecem. Deus. Senhor Jesus, a eternidade que Ele colocou dentro de mim. Né? E eu preciso fazer o quê? Exercitar o Espírito. Porque Ele quer me conduzir para a sua esfera divina. Não é arrumar a saída na esfera humana, como compartilhei no início. Exteriormente, tudo está errado. Você é errado, você pecou, você errou. Estão falando contra você com motivo. Todos têm razão. Né? Senhor Jesus. Então você está sem saída. Você é o errado e pronto. Mas interiormente, na esfera divina, você está em outra dimensão. Você tem uma paz interior. Então você não se defende. Você vai diante do Senhor para ganhar outros. Para ganhar o coração do homem. Para não gerar problema. Senhor Jesus. Eu já compartilhei isso aqui, né? Eu aprendi. Ao invés de discutir com os outros as coisas que eu acho que é errado, eu vou sempre e desabafo diante do Senhor. Deus me deu essa liberdade de ir diante dele. Conversar com ele como quem conversa com um amigo. Falar assim, eu estou passando por isso, não gosto disso, estou sentindo isso, não acho isso legal e tal, e desabafar com ele, ao invés de brigar com a pessoa. E assim a gente vai ganhando o coração das pessoas, como já tem visto nas últimas 2 semanas, né? Não é uma questão de estar certo, não é uma questão de fazer a sua vontade, mas realmente uma questão de ganhar o coração das pessoas, abrir seu coração para o Senhor. Então ele mostra que há um escape, mas não é na esfera terrena, não é discutindo, não é ganhando discussões, não é impondo sua opinião, mas é uma esfera da eternidade que está no nosso coração. É um escape diante de Deus. É ser conduzido para a esfera divina. Enquanto todos estão ali numa esfera mental, discutindo certo e errado, você está diante de Deus com uma paz que excede o entendimento. E outros só vão compreender isso quando se voltarem para essa esfera. Por isso que mostrou aqui, né, a gente tem um grande galardão, porque o Senhor não vai nos abandonar. A gente pode até estar abatido, né? Estar emocionalmente e fisicamente derrubado. Tudo exteriormente, né? Senhor, mas não destruído. Porque o justo pode cair 7 vezes, mas ele vai se levantar. Ó Senhor, ainda fala para o inimigo, não fica contente não, porque de me ver caído, porque eu vou me levantar, vou exercitar o Espírito. Senhor Jesus, contando com a ajuda dos irmãos, contando com a ajuda de Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele sabe até onde a gente vai aguentar, até onde a gente vai suportar. O limite disso, a gente acha que já chegou no limite, mas Deus mostra que é muito mais, porque Ele está nos conduzindo para a sua vida. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, diante desse currículo todo, olha, mostrando, você quer servir a Deus? Vai passar por essas situações. Você aceita esse trabalho? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então Ele mostra, a gente passa por muitas situações de perigo. Né? Ele mostra, se você está fraco, eu também não me enfraqueço. Você está passando por problemas. Você acha que eu também, ao passar por problemas, não fico fraco? Né? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Então, se você se escandaliza com alguma coisa, você acha que eu também não? Eu não sou de ferro. Né? Paulo está falando, eu não sou de ferro. Você passa por problemas, eu também. Senhor, eu não sou super-herói, não. Né? Eu passo por tudo que você passa. Mas eu vou diante do Senhor. É isso que o Senhor está mostrando para nós. A gente precisa invocar o nome do Senhor. Né, ver que o caminho do ministro da Nova Aliança não é algo assim tão glorioso, não é ser super-herói, mas realmente é ser perseguido, né, ser criticado, falar em mentira, injustiça. É claro que isso incomoda.
Você é um ser humano como todos os outros. Senhor Jesus. Né? E eu já compartilhei isso aqui algumas vezes, né? Que às vezes a pessoa ela é usada pelo inimigo para te criticar, para falar mentira e tal, e ela não percebe. Então, ao invés de você se voltar contra a pessoa, volta para o Espírito. Senhor Jesus, a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, né? Contra as regiões celestiais do mal. A nossa luta é em outra esfera. Então, ao invés de ver situações exteriores e agir também exteriormente, vamos nos voltar para o nosso interior, para que o Senhor nos conduza para a sua vida, para que o inimigo, achando que está nos derrubando, nos derrotando, na verdade está nos tornando mais fortes. Ó Senhor Jesus, porque a nossa força vem dele, vem do Senhor. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.